Fala galera, beleza? Professor Denis aqui falando. Nessa e na próxima aula vamos fazer uma breve revisão de potenciação e radiação em N, ou seja, no conjunto dos números naturais. Então essa é a parte 1 de um total de 2. Vamos começar com um exercício. Uma avaliação contém 10 testes com 5 alternativas em cada. De quantas maneiras diferentes essa avaliação pode ser respondida? Então aqui nessa foto mostra um exemplo de uma prova com questões de múltipla escolha. Então perceba aqui que na questão 1, o aluno deve assinalar apenas A, B, C, D ou E, certo? Ele não precisa justificar o cálculo nem nada, ele apenas tem que escolher uma delas e assinalar, certo? Uma delas vai ser certa e o resto vai ser errada. E aqui nessa foto tem muitas questões, né? Ou pelo menos umas 40. Aqui nessa questão, nesse exemplo, nesse exercício, são só 10 testes e cada um tem 5 alternativas. Então, de quantas maneiras a pessoa pode responder essa avaliação? Então, o que ela tem que fazer é tomar 10 decisões. A primeira decisão é escolher o que ela vai responder na questão 1, depois o que ela vai responder na questão 2, o que ela vai responder na questão 3, o que ela vai responder na questão 4, na 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, são 10 escolhas que ela tem que tomar, certo? São 10 decisões. Então, como que a gente calcula o total de maneiras? A gente calcula o total de maneiras da questão 1, multiplica pelo total de maneiras da questão 2, vezes o total de maneiras da questão 3 e assim por diante, até a questão 10, certo? Então, na questão 1, ó, como são 5 alternativas, A, B, C, D ou E, então ele tem 5 possibilidades de responder a questão 1. Na questão 2 também, 5 possibilidades. Na questão 3, 5 possibilidades. Na questão 4, 5 possibilidades. E assim por diante até a questão 10. Sempre 5 possibilidades. Então, o número total de possibilidades vai ser essa multiplicação aqui, ó. 5 vezes 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 5. 10 vezes, certo? Então, a gente pode simbolizar essa multiplicação com fatores iguais dessa forma aqui, ó, 5 elevado à décima. 5 elevado à décima representa essa conta, 5 vezes 5 vezes 5, 10 vezes, tá? Bom, então respondendo a pergunta, essa prova pode ser respondida de 9.765.625 maneiras diferentes, que é o resultado dessa conta aqui, né? Dessa potência, 5 elevado à décima. Então, isso daqui representa uma potência. O 5 é a base, o 10 é o expoente, e o resultado é o que a gente chama de potência aqui, certo? Vamos resolver mais alguns exercícios para a gente relembrar como resolve exercícios de potência. Então, ó, exercício 43, resolver na forma de potência ou produtos de potência as expressões nos casos. Então, aqui está escrito ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ó, tem 6 2 aqui, né? Todos se multiplicando. Então, a gente pode escrever isso como 2 à sexta. Então, é só para fazer isso nessa questão. É para escrever na forma de potência. Na letra B, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, tem que contar o número de 3 que tem aqui. Então tem 4 3, então você escreve como 3 elevado a 4. Aqui na letra C, você tem que contar o número de 5, tem 6 5, né? Então a gente escreve isso como 5 a sexta. Na letra D também tem 6 7, então a gente escreve como 7 a sexta. Na letra E, ó, A vezes A vezes A vezes A vezes A, 5 vezes, então a gente escreve como A a quinta. E aqui, ó, x, 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 x. Perceba que não há o sinal de multiplicação, né, entre as letras. Não tem problema, lembra? Quando não há o sinal, a gente considera como uma multiplicação. A não ser que sejam números aqui, né? Mas aqui são letrinhas, então a gente considera que é uma multiplicação. Como tem 6x aqui, escreve como x elevado à sexta. Agora na letra G, os fatores são diferentes, tá vendo? Nem todos são iguais. Então, a gente faz por partes, ó. Olhando só para o número 2, tem 3 2, então a gente escreve 2 à terceira. Olhando para o número 3, tem 4 3, então a gente escreve 3 à quarta. E o 5 tem 2, 5 ao quadrado. Então não tem como escrever toda essa multiplicação na forma de uma única potência. Então a gente escreve como um produto de potência, 2 à terceira vezes 3 à quarta vezes 5 ao quadrado. Na letra H é a mesma coisa, só que está embaralhado aqui, né? Então a gente tem que contar o número de 2. Ó, tem 1, 2 aqui, 1, 2 aqui. Então 2 ao quadrado. 3 tem 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui. Então 3 à terceira. 5 tem 1, 2, 3. Então é 5 à terceira. E 7 só tem 1, né? Então a gente escreve vezes 7. Então toda essa multiplicação aqui a gente pode escrever ela como 2 ao quadrado vezes 3 à terceira vezes 3 à terceira vezes 7. Agora na letra I, ó, é a mesma ideia, só que não tem o sinalzinho de vezes, mas é a mesma coisa. Ó. Escreve 5 ao quadrado, aqui contando a letra A tem 3, então tem A a terceira, e B tem 4 Bs, então fica B a quarta. Na letra J,
o 3 está sozinho, copio o 3. O A tem 4 A's, então fica A à quarta, x à terceira, y ao quadrado. Exercício 44. Determinar o resultado das seguintes potências. Agora sim a gente tem que calcular. Ó. Então, como calcula 5 ao quadrado? 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que dá 49. 8 elevado à primeira, todo número à primeira é ele mesmo, certo? Então fica 8. 9 à primeira fica 9. Então a primeira regrinha aí para vocês lembrarem, ó, todo número elevado à primeira dá ele mesmo, certo? 1 elevado à quinta é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Então isso dá multiplicação de um monte de 1 dá 1. 1 à oitava também dá 1, certo? Então se tiver um monte de 1 multiplicando, 1 elevado a 200, 1 elevado a 1000, tanto faz, vai sempre dar 1, né, na resposta. Então 1 elevado a qualquer número dá 1 na resposta. Agora 0 elevado a 7 vai dar 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, 7 vezes. E aí um monte de zero se multiplicando vai dar 0. 0 à quinta, 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, um monte de zero se multiplicando também dá 0. Ou seja, 0 elevado a qualquer número, desde que não seja o próprio zero, né? 0 elevado a 0 é um caso especial. Agora, se for 0 elevado a qualquer outro número, vai dar 0 na resposta. Agora, 2 elevado a 0, 2 elevado a 0 é 1. 5 elevado a 0 é 1. 8 elevado a 0 é 1. 3 elevado a 0 é 1. Então, vocês já devem ter visto aí nos anos anteriores, todo número elevado a 0 é igual a 1, certo? E no próximo aqui, ó, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, né? Que dá 16. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Agora, esse aqui é novidade para alguns. Aí, ó, 2 à terceira. O que é 2 à terceira? 2 vezes 2 vezes 2, né? E vai dar 8. Então, você tem que fazer 2 vezes 2, que dá 4, vezes 2, dá 8. Na letra D, é 2 à quarta. Então, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Agora, se a gente multiplicar por 2, dá 2 à quinta, 32. Se a gente multiplicar por 2, dá 2 à sexta, que dá 64. E assim por diante, né? Se quiser descobrir o 2 à sétima, é só multiplicar por 2, depois o 2 à oitava multiplica por 2, e assim por diante. No próximo, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Aí, para descobrir o 3 à terceira, a gente multiplica por 3 de novo, que vai dar 27. Para descobrir o 3 elevado a 4, a gente multiplica por 3 de novo, que dá 81, certo? E assim por diante. Se quisesse descobrir o 3 à quinta, basta pegar o 3 à quarta e multiplicar por 3. Né, dá 243, e assim por diante. 3 à sexta, 3 à sétima, e assim por diante. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que dá 81. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. Exercício 49. Determinar as seguintes raízes. Então vamos relembrar aqui como calcular raízes, seja ela raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, qualquer uma delas. Ó, então vamos lá. Aqui está perguntando raiz quadrada de 9, quanto que é? Então, calcular raiz quadrada de 9 é a mesma coisa que se perguntar qual é o número que ao quadrado dá 9, certo? Qual é o número positivo que ao quadrado dá 9? E esse número é o 3. 3 ao quadrado dá 9, então raiz quadrada de 9 é 3. Agora, esse daqui, ó, é raiz, isso aqui também é raiz quadrada de 9. Esse exercício aqui, ó, esse item, é só para lembrar a gente que quando tem um 2 aqui ou não tem nada, é a mesma coisa, tá? Então, aqui a pergunta é a mesma, ó, qual é o número que é ao quadrado dá 9. Então, quando não tiver nenhum número aqui, na verdade é um 2, tá? Só não precisa estar escrito. Quando for raiz cúbica, raiz quarta, aí tem que ficar escrito 4, 5, 6, assim por diante, certo? Então, qual é o número que é ao quadrado dá 9? A gente já respondeu, é o 3. Agora no próximo, raiz quadrada de 25. Então a gente está se perguntando qual é o número positivo que é o quadrado dá 25. E esse número é o 5. 5 ao quadrado dá 25. Aqui no próximo é a mesma coisa, né? Só para lembrar a gente que quando não tem, na verdade é quadrado, né? Raiz quadrada. Então é um 2 aqui que está escondido. Então o resultado é o mesmo, é 5. Agora aqui, ó, qual é o número que ao quadrado dá 36? E esse número é o 6. Agora na letra B, raiz quadrada 16. Qual é o número que é o quadrado dá 16? Esse número é 4. 49, raiz de 49. Qual é o número que é o quadrado dá 49? É o 7. Raiz quadrada de 64. Qual é o número que ao quadrado dá 64? Esse número é o 8. Qual é o número que ao quadrado dá 81? Então esse número é o 9. Raiz quadrada de 100. Qual é o número que ao quadrado dá 100? É 10.
Bom, então alguns alunos me perguntam aí, ou se perguntam, ué, como que eu calculo raiz quadrada? É no chute? É um pouco de chute, sim, é um pouco de conhecer as potências, de tanto fazer potência, você vai se acostumando, você vai decorando esses números que estão aqui, né? O pensamento é esse, qual é o número que ao quadrado dá esse número aqui de dentro, né? No caso aqui, 16. Mas é um pouco de experiência, de tanto você resolver potências, você lembra, opa, o número que é ao quadrado dá 16 é o 4, então você descobre a resposta. Quando for um que você não sabe de cabeça, então você tem que meio que ficar tentando mesmo. Opa, deixa eu tentar aqui, 8 ao quadrado dá 64, ou se não deu certo, tento 7, tento 8, tento 9, tento 10 até dar certo. Tá? Então é assim que funciona mesmo. É um pouco como na divisão, né? Quando a gente faz a divisão, você faz a divisão porque você sabe fazer a multiplicação, né? Você usa a tabuada para fazer a divisão. Então aqui é mais ou menos isso, é o caminho inverso da potência. Agora aqui, ó, raiz cúbica de 1. Então como calcula a raiz cúbica? Isso aqui é uma novidade para alguns, ó. Então você tem que pensar o seguinte, qual é o número que é o cubo da 1, certo? Qual é o número que elevado a 3 dá 1? Então esse número só pode ser o 1. No próximo, raiz quarta, raiz de índice 4 elevado, raiz de índice 4 de 1. Agora é a mesma coisa, ó, qual é o número que a quarta dá 1? Que número que elevado a 4 dá 1? Esse número é o 1 também. Raiz quinta de 1, qual é o número que elevado a quinta dá 1? E esse número também é 1. Bom, então raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, raiz de qualquer índice de 1 sempre vai dar 1, né? Agora aqui, ó, raiz quinta de zero. Estamos nos perguntando qual é o número que elevado a quinta dá zero. E esse número é o próprio zero. Qual é o número que elevado que tirada a raiz sétima desse número dá zero? Então esse número é o zero. E aqui é a mesma coisa, né? Raiz de qualquer índice de zero sempre vai dar zero. Agora na letra D, ó, raiz cúbica de 8. Então a gente tem que se perguntar qual é o número que elevado à terceira dá 8. E esse número é o 2, né? 2 à terceira dá 8. Agora aqui, ó, raiz cúbica de 27. Qual é o número que elevado ao cubo dá 27? E esse número é o 3. Então, de novo, ó, como que faz para calcular essa raiz? Então, você tem que fazer meio que na tentativa mesmo. Você tenta, deixa eu ver, que número que é ao cubo dá 27. Você pode tentar o 5, 4, 3, até encontrar que número que é esse. Com um pouquinho de experiência e treinamento, você vai começando a decorar esses números, né? Vocês vão perceber que esses números se repetem. São sempre os mesmos números. Então aí você vai fazendo mais rápido de cabeça. Mas no começo é assim, você tem que ir meio que na tentativa e erro mesmo. Ó. Raiz cúbica de 125. Então você tem que tentar, ó, qual é o número que é o cubo da 125. Então você vai testando até encontrar que número que é esse. Uma dica é a seguinte, ó, o número que está aqui é ímpar, certo? Então um número ao cubo que dá ímpar só pode ser um número ímpar. Então a gente já viu que o 3 ao cubo dá 27. Então a gente vai tentar o próximo ímpar. E o próximo ímpar é o 5. Se você fizer 5 vezes 5 vezes 5, você vai ver que vai dar certinho 125. Então esse número só pode ser o 5. Ó. A raiz cúbica de 125 é 5. Agora a raiz cúbica de 343. Qual é o número que é o cubo da 343? Aqui é a mesma coisa. Ó. E agora, não é uma conta fácil para fazer de cabeça, né? Como eu vou saber que número que é o cubo da 343? Então tem que ficar tentando até acertar que número que é esse. Só que aqui é ímpar, né? Então só pode ser um número ímpar. Aqui a gente já sabe que 5 ao cubo dá 125. Então a gente tenta o próximo ímpar. O próximo é o 7. Se você fizer 7 vezes 7 vezes 7, dá certinho 343. Então raiz cúbica de 343 deu certo. Deu certo que é 7, né? Se não tivesse dado certo, você teria que testar o próximo ímpar, que seria o 9, o 11, o 13, até você encontrar o número, tá? Raiz quarta de 16. Que número que elevado à quarta dá 16? E esse número é o 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes dá 16. Agora o exercício 51, simplificar as seguintes expressões. Então a gente tem que calcular essas expressões com raízes aqui, ó. Então na letra A, ó, perceba que tem algumas continhas que são bem parecidas. Será que elas têm o mesmo resultado? Será que a gente pode fazer elas de diversas maneiras? Então vamos dar uma olhada, ó. Aqui a gente tem que calcular a raiz do 16, calcular a raiz do 9 e depois somar os resultados, ó. Então raiz de 16 dá 4, raiz de 9 dá 3 e somando os dois resultados dá 7, certo? Então, pela prioridade aí da expressão, a gente tem que primeiro calcular as raízes, depois a adição, certo? Aqui no próximo item, a gente tem que primeiro fazer a soma. Por quê? Porque a soma está dentro da raiz. Então, a gente tem que fazer a conta dentro da raiz para depois fazer a raiz. Então, é parecida a conta, mas ela tem maneiras diferentes de resolver, né? Então, a gente tem que primeiro resolver a adiçãozinha aqui dentro, ó. 16 mais 9 dá 25. E raiz de 25 dá 5. Então, perceba
Porque aqui mudar a ordem das contas que a gente faz muda o resultado, tá? Certo? Então aqui no primeiro, a gente tem que primeiro calcular a raiz, depois fazer a soma, deu 7. E aqui a gente tem que primeiro fazer a soma e depois calcular a raiz, deu 5. Então perceba que não pode trocar a ordem. Quem estipula isso é a expressão que vai estipular qual a ordem que você faz. Você não pode simplesmente mudar a ordem, senão vai dar errado, certo? Muito parecido aqui no próximo, ó, calcula a raiz de 25 dá 5, calcula a raiz do 16 dá 4, fazendo 5 menos 4 dá 1, certo? Agora, aqui a gente tem que primeiro fazer a subtração aqui dentro, ó. Então, 25 menos 16 dá 9. Então, essa conta é raiz de 9, que dá 3. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Não pode trocar a ordem, senão vai dar resultados diferentes. Bom, na letra B, a gente tem que fazer raiz de 4, que dá 2, vezes raiz de 25, que dá 5. 2 vezes 5 dá 10, certo? Agora, no próximo, a gente tem que fazer primeiro a multiplicação, depois calcular a raiz. Então, 4 vezes 25 dá 100, raiz de 100 dá 10. Então, perceba que nesse caso aqui deu certo, né? Deu o mesmo resultado. Se eu fizer primeiro a raiz e depois a multiplicação, deu um resultado. E se eu fizer primeiro a multiplicação depois da raiz, deu o mesmo resultado, certo? O que não tinha acontecido antes. Então, isso deu certo aqui porque aqui é uma multiplicação, certo? Quando é multiplicação, a gente pode trocar a ordem. Pode fazer primeiro a raiz e depois a multiplicação, ou primeiro a multiplicação e depois a raiz, o resultado vai dar o mesmo. Na adição e na subtração, não. Então, você tem que tomar cuidado na adição e na subtração. Você tem que fazer na ordem que a expressão pede, que a expressão manda. Aqui, ó, vamos ir na divisão. Será que eu posso trocar a ordem ou será que eu tenho que manter a ordem da expressão? Então, vamos verificar. Ó. Raiz de 36 dá 6. Raiz de 9 dá 3. Fazendo 6 dividido por 3 dá 2. Certo? Então vamos testar aqui fazendo na outra ordem. Primeiro faz 36 dividido por 9, dá 4. E aí raiz de 4 dá 2. Então perceba que na divisão deu certo também nesse caso aqui, ó. Os resultados deram iguais, certo? Então pelo que eu estou vendo aqui nesse exercício, fazendo uma exploraçãozinha, quando é adição e subtração eu não posso trocar a ordem, eu tenho que fazer na ordem que a expressão manda. E pelo jeito aqui no item B, ó, quando é multiplicação e divisão, eu posso trocar a ordem. Eu posso fazer primeiro a multiplicação, depois a raiz, ou a raiz, depois a multiplicação. Isso na multiplicação e na divisão. Então vamos fazer alguns testes, vamos ver se isso vale sempre, né? Ó, então na subtração e na adição, ó, na letra C, é adição e subtração. Então pelo que a gente viu no item A, dá errado, certo? Não pode trocar a ordem. Então vamos ver o que acontece. Ó. Raiz de 169 dá 13, e raiz de 144 dá 12. Quando a gente faz a subtração, deu 1. Aqui vamos fazer na ordem contrária. Ó. 169 menos 144 dá 25. E calculando raiz de 25 dá 5. Então o resultado deu diferente, ou seja, pelo jeito mesmo, quando é subtração não pode trocar de ordem. Bom, eu garanto para vocês que isso é verdade. Ó. Quando é subtração, você tem que seguir a ordem que está aqui, senão vai dar errado, tá bom? Não pode trocar a ordem. E a mesma coisa na adição. Ó. Resolvendo, raiz de 256 dá 16. Raiz de 144 dá 12. E adicionando os dois resultados dá 28. Agora, se a gente fizer a soma primeiro, ó, 256 mais 144 dá 400. Calculando raiz de 400 dá 20. Então, mais uma vez, ó, mais um exemplo de que não dá certo trocar a ordem. Ó. Fez em ordem diferente, dá resultado diferente. Agora vamos fazer mais um casinho aqui da multiplicação e da divisão, ver se dá certo mesmo. Trocar a ordem dá o mesmo resultado. Ó. Então, raiz de 144 é 12. Raiz de 36 é 6. 12 dividido por 6 dá 2. Agora, fazendo na outra ordem, 144 dividido por 36 dá 4. Calculando raiz de 4 vai dar 2. Então, ó, perceba que na divisão, ó, tanto faz trocar a ordem, não tem problema, tá? Então, deu certo aqui com números positivos, isso sempre vai dar certo. Pode trocar a ordem que não vai ter problema, tá? Aqui na multiplicação também, ó, raiz de 25 dá 5, raiz de 9 dá 3. Então, 5 vezes 3 dá 15. Aqui, se a gente mudar a ordem, ó, primeiro faz a multiplicação, 25 vezes 9 dá 225, e raiz de 225 dá 15. Então, a mesma coisa, ó, generalizando, se os dois números forem positivos, pode mudar a ordem tranquilamente. Pode fazer primeiro a raiz, depois multiplicar, ou fazer primeiro a multiplicação e depois tirar a raiz, que o resultado vai dar o mesmo. Beleza, pessoal? Valeu!